Olá a todos, na aula de hoje nós vamos trabalhar com a equação de Laplace. Aqui eu vou trabalhar com duas variáveis, né? Então, nossa função u está na variável x e y, e o nosso objetivo aqui é descobrir quais são as funções u que cumprem essa condição com essa restrição aqui. Ou seja, se você fixa o x igual a zero, o x e y igual a zero, se você fixa o y igual a zero, o x0 igual a zero, fixa o x igual a dá zero, e quando você fixa o y igual a b, o uxb dá o f de x. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar o método da separação de variáveis. Então, nós vamos considerar a nossa função u de x e y como uma função, por exemplo, f maiúscula de x vezes g maiúscula de y. E aí, o que acontece? A nossa equação 1, vou colocar aqui mesmo do lado, na hora que a gente substitui essa informação na equação 1, nós vamos obter, novamente por aquele abuso de linguagem, f duas linhas de x vezes g de y, mais f maiúsculo de x vezes g duas linhas de y, isso tudo tem que ser igual a zero. E fazendo novamente aquela separação de variáveis, isso implica, bem, vou passar para cá e passar para lá, nós vamos ter que o nosso f duas linhas de x dividido por f de x tem que ser igual a menos g duas linhas de y sobre g de y. Então, passei para cá, passei o f de x dividindo, passei o g de y dividindo, o fato de passar para lá, você inverte o sinal. O que a gente já discutiu em aulas anteriores, mais especificamente naquela videoaula da equação da onda, parte 1, é que quando você tem do lado da igualdade uma expressão que só depende de x, do outro lado da igualdade uma expressão que só depende de y, e x e y são variáveis independentes, então isso tem que ser uma constante, tanto essa fração quanto essa. Uma outra forma de visualizar que essa fração é constante, estava conversando com os meus alunos que eu faço encontros via Google Meet, vocês podem pensar da seguinte maneira: se vocês derivarem essas duas funções em relação a x, o que você vai ter? Você vai ter a derivada dessa expressão igual a zero. Qual função que você conhece, lá do cálculo 1, cuja derivada dá zero? Somente a função constante. E se você derivar os dois lados dessa igualdade em relação a y, isso fica igual a zero e isso fica a derivada dessa expressão. Derivada de uma expressão dando zero quer dizer que a função é constante. É uma outra forma de explicar por que isso dá constante. Mas seguindo em frente, essa informação aqui vai nos gerar duas EDOs. A primeira EDO, vou chamar a equação de equação número 2. A primeira EDO vai ser f duas linhas de x igualando a k, então vai ficar k vezes f de x, passa para o outro lado, então menos k vezes f de x, isso igual a zero. A nossa EDO número 3, que envolve a g, vai ser g duas linhas de y, então deixa eu ver aqui, mais k vezes g de y, igual a zero. Então, nós chegamos em duas EDOs, onde a primeira só depende de x, a segunda só depende de y. Antes, a gente precisa extrair mais informações. Vamos observar direitinho, deixa eu só ver aqui, para x, se a gente fixa o x igual a zero. Então, guarda essa informação. Outra coisa que nós temos é o seguinte, que a gente sabe que se a gente fixa o x igual a zero, e o y assumindo qualquer valor, a expressão dá zero, que é referente a essa expressão aqui, a esse contorno, né? Então, se isso aqui é verdade, usando a informação de cima, nós vamos ter que f de zero vezes g de y dá zero. Se g de y for zero, essa solução aqui vai ser a solução nula que a gente descarta. Tudo isso é para dizer que essa igualdade implica que o f maiúsculo de zero é igual a zero.
E se vocês observarem essa condição aqui, onde a gente fixa o x igual a A, então U de AY sendo igual a zero, isso implica que o f de A é igual a zero. Então vamos reorganizar aqui essas contas. Então primeiro nós vamos atacar SDO e usando essa condição de contorno. Mas vocês já viram, tanto na equação da onda quanto na equação do calor, SDO com essas condições de contorno. E vocês já viram que sobre essas condições o nosso K ele deverá ser negativo. Então o nosso K ele é negativo. Então deixa eu só sinalizar aqui. Sendo negativo, ao resolver a nossa EDO, a gente chega na seguinte situação. Vou até pegar as minhas anotações aqui. O nosso K fica sendo menos NP. Lá nas aulas da equação da onda seria NP sobre L. O nosso P ao quadrado, fazendo aquelas manipulações. O nosso P seria NP sobre L. Só que aqui no nosso caso, o nosso L é igual a A. Então seria NP sobre A ao quadrado. Então o nosso K seria esse cidadão aqui. E aí o que acontece? Substituindo essa informação aqui em cima, analisando essas condições de contorno, nós vamos chegar que o nosso Fn de x, onde n é um número natural, vai ser igual a seno de npx sobre A. Seria o seno de px lá na equação da onda. Então, resolvida essa parte do Fn, para cada n, vamos analisar qual é o Gn correspondente. Agora, retornando para G, já substituindo o nosso K, então nós temos essa EDO, e aí como é uma EDO de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes, aí a gente usa aquela aula lá da equação característica, e percebe-se que o nosso Gn de y vai ser algum número an vezes e elevado a esse número, né? np sobre a, somente ou sobre a, sem ser o ao quadrado, vezes y, mais um bn vezes e elevado a menos np sobre a vezes y. Só para vocês se recordarem, por exemplo, chama isso aqui de algum número lambda, por exemplo. Então, a equação característica seria o seguinte, né? R ao quadrado menos lambda ao quadrado igual a zero, né? Porque seria G duasinhas, G', G. Aí você conclui que R é igual a mais ou menos lambda. E aí as soluções da EDO seria uma constante vezes E elevado a lambda, mais outra constante vezes E elevado a menos lambda. Então é só uma revisão rápida, né, de EDOs de segunda ordem. Isso é um conteúdo de cálculo 3. Possivelmente tem alguma videoaula sobre o assunto. Qualquer coisa pode procurar lá no canal Cálculo 3, que deve ter alguma aula sobre EDOs de segunda ordem. Mas qualquer coisa vocês podem ir fazendo perguntas no comentário. Então, seguindo em frente, observe o seguinte, que se eu tratar o y igual a zero, o y igual a zero faz com que a função u seja igual a zero. Então, para isso ser zero, bem, ao analisar aqui, o f é f de x, mas eu quero fazer o y ser igual a zero. Então, para g de zero ser igual a zero, né, desculpa, para o u de zero em y ser igual a zero, aqui você tem que trocar o y por zero e anular. Então, como gn de zero é igual a zero, isso implica no seguinte, na hora que você troca o y por zero, que an mais bn é igual a zero. Isso implica dizer que a n é igual a menos bn. Se a n é igual a menos bn para cada n, eu trocando aqui o meu bn por menos a n,
eu acabo de obter uma expressão interessante, que é o seguinte. Vou colocar aqui Gn de y, vou colocar o AN em evidência, e aí vai ficar E elevado NP sobre A vezes Y, menos E elevado a menos NP sobre A vezes Y. E essa expressão, ela soa familiar, né? E elevado a alguma coisa vezes a variável, menos E elevado a menos a coisa vezes a variável, é quase um seno hiperbólico. Para ser seno hiperbólico, você deveria colocar um sobre 2 aqui. Mas é simples, é só multiplicar por 2 embaixo, multiplicar por 2 em cima. Então eu posso trocar essa expressão aqui por seno hiperbólico de NP sobre A. Então vai ficar o Gn de y igual a seno hiperbólico NP y sobre A. Pronto. Então nós temos a nossa Gn, nós temos a nossa Fn. Vamos agora apresentar quem vai ser a nossa função U. Bem, então a nossa função U é nada mais nada menos que a soma de n igual a 1 até infinito dos nossos UNs. Cada UN é essa expressão, onde, lembre-se, isso aqui era nosso Gn multiplicado por nosso Fn. Só que a gente precisa descobrir quais são os coeficientes AN de tal modo que a nossa função U, além de atender a nossa EDP, que no momento já atende, mas ela precisa atender essa restrição. Até o momento a gente sabe que essa condição está satisfeita, só falta analisar essa última condição. Mas o que essa última condição está querendo dizer? Que se você fixa, por exemplo, o y igual a b, isso dá como resultado um f de x. Então, substituindo nessa expressão o y por b, nós vamos ter somatória de n igual a 1 até infinito, 2 AN vezes seno hiperbólico NP vezes B sobre A vezes seno de NPx sobre A, e essa somatória é igual a f de x. F de x. Então você está dizendo que o f de x é igual a isso, então o nosso AN ele tem que cumprir essa propriedade. Só que observe que essa expressão aqui, que eu vou botar entre parênteses, é uma constante. Assim, são números reais constantes, não são funções, porque você já substituiu y por b. Então você está dizendo que a sua f de x é uma somatória de números vezes seno de npx sobre a. Bem, como a nossa f de x está definida de 0 até a, o que a gente consegue visualizar aqui é que este número que está entre parênteses representa os coeficientes da série de Fourier da função f de x, só que na expansão ímpar. Então a gente tem uma fórmula para esse cidadão. Então só para recapitular aqui como é que é a fórmula. Bem, acho que já posso apagar aqui no canto para poder recapitular a fórmula, que é o seguinte. Esse cidadão, 2AN seno hiperbólico NPB sobre A é igual a 2 sobre, no caso é A, né? 2 sobre A integral de 0 até A, f de x, seno npx sobre A dx. Agora é só passar o 2 seno hiperbólico para o outro lado dividindo, e nossa conclusão será que o conjunto solução para a nossa EDP da equação de Laplace
sobre aquelas condições de contorno, a solução é que a nossa função U é essa somatória, onde a fórmula para você encontrar os coeficientes a n é dado por essa expressão. 1 sobre a vezes seno hiperbólico de nπb sobre a, vezes a integral de 0 até a, f de x, seno de nπx sobre a, dx. Então, essa é a solução da nossa EDP de Laplace, nossa equação de Laplace, com aquelas condições de contorno. Espero que tenha ficado claro. Observe que agora eu pulei algumas etapas, porque estou partindo do pressuposto que vocês entenderam as videoaulas anteriores, mas se tiver alguma dúvida em alguma passagem, vocês podem fazer os comentários. Se vocês conseguiram entender bem essa explicação, peço que curtam o vídeo e que façam comentários. E qualquer coisa, estou à disposição. Até a próxima.